Sejam todos muito bem-vindos ao canal Estado Imaginário. Como eu me comprometi na semana passada, hoje a gente vai, o retorno ao passado, mais uma vez, até porque o retorno ao futuro só se fosse de volta, vamos lá. Gente, 1997, ok? É uma trilogia, então o primeiro é Kubo, Então, Kubo é um filme de ficção científica que era no mínimo interessante, mas daqueles que eu falo aqui no canal, como o canal Vive da Velharia, envelheceu um pouco mal. Confesso que realmente me impactou mais na época que assisti. O filme que tinha ali concorria a algumas premiações e tudo mais, até porque ele era diferente para a época mesmo, aquele filme que você usa mais a criatividade, você não tem tanto recurso, tanto dinheiro, mas você tem que suprir ali essa questão da falta de recurso com bastante inventividade. Não vou dizer para vocês que é precário nem amador, porque não é, tá, pessoal? Mas tem ali uma inventividade, ok? E ele é muito bem estruturadinho assim, mas no caso de envelhecer mal, vou tentar falar aqui no vídeo, no decorrer do vídeo. Então nós temos aí 3 filmes dessa série, a questão do Kubo, que é de 97, depois o Kubo 2, o Hipercubo, que é de 2002, e o Kubo Zero, que na verdade é um prequel, Aquele começo, vão contar a origem, mas ele tem a sua qualidade também, é o único que nós não vamos encontrar, o único que eu não encontrei no streaming de hoje, tá, pessoal? Os outros 2 vão estar no Prime, ok? No Prime Video. Então, vamos lá, vamos por essas etapas aí, para pular, É como se fosse um escape room ali, Tem que sair de um lugar para o outro ali para chegar ao prêmio ou a saída, chegar vivo ao final, ok? Então, vamos falar hoje de Kubo, ok? Roda a vinheta. Pessoal, retornando aqui para falar o seguinte, essa obra, se eu não me engano, todas as 3 são canadenses, tá? Então, vocês vão ter ali atores que ficaram assim mais conhecidos, mas no total, até porque são poucos atores em cada uma das obras, não é no total que você vai ter ali carinhas conhecidas. Hoje, obviamente, conhecidas. Na época que eu assisti, nem tanto. Porque gente ali começando a carreira, ou gente ali que tinha até uma carreira, mas de filmes menores, tá? A classificação do gênero fica terror, ficção científica. Eu até colocaria ali um suspense também. O terror, por conta das coisas que acontecem ali em cada uma das armadilhas quando elas são fatais, tá? Então, vocês vão lembrar, depois disso, então, ou seja, é precursor disso, vocês vão lembrar de Jogos Mortais, vai ficar muito parecido com Jogos Mortais em algum momento. Os Jogos Mortais que é parecido, no caso, do Jigsaw. O próprio Escape Room, que também vai nessa premissa de colocar algumas pessoas ali, parecendo que de formas aleatórias, e depois construir toda uma questão, como eu falei, inventiva, para cada um ali sofrer, e depois quem é que vai chegar ao final, se vai sair, se não vai sair, se vai ter sobrevivente. É uma coisa mais ou menos nesse sentido, como também o sobrevivente lá do Arnold Schwarzenegger, e aí vai, tá? Pessoal, vamos colocar aqui o desenho do filme, só para a gente entrar em alguns detalhes. Estranhos acordam dentro de uma estrutura, que é um cubo, ok? E essa estrutura, cubo, cada um ali no primeiro com uma roupa específica, como se fosse um uniforme, Como se fosse um uniforme de presídio, sem muitos detalhes ali e tal, porque o segundo e o terceiro que volta, que inicia toda a origem da coisa, não é bem assim. Mas vamos lá, eles acordam no lugar ali, estão fechados, não lembro, o de primeiro não lembro como é que eles chegaram ali, aonde que eles estavam no último momento, e rapidamente eles percebem que caíram numa cilada, Bino, caíram numa fria. E cada um desses ali, numa forma muito ágil, dinâmica, principalmente no primeiro, vão interagindo ali e vão tentando entender se sozinhos ou em conjunto conseguem se livrar daquela armadilha para sair daquele cubo. Aquele cubo faz parte, cada cubo faz parte de uma estrutura muito maior, não vou dar mais detalhes aqui para não dar spoiler, e inclusive eu acho que esse tipo de filme, quanto mais explica, pior é. São muito raros mesmo assim os filmes que querem explicar coisas mirabolantes dão certo. É aquele efeito Lost, sabe? Quando você vai muito assim, e você quer depois detalhar tudo, tal, quer dar uma grande significância para a coisa, você perde. Não é bem o caso do Kubo, mas fica aquele gostinho assim de falar assim, puxa, já fica aqui a primeira ressalva que eu faço, pessoal, que eu falei até na semana passada que eu ia fazer algumas ressalvas. Não é de todo interessante, mas tem que curtir o filme no seu decorrer. Isso que é interessante. A coisa legal é no decorrer. Não é muito bem as justificativas e tudo mais. Então eu digo o seguinte, envelheceu mal, porque confesso que o frescor da coisa quando eu assisti, não entendendo muito bem o que seria a proposta, me levou a uma coisa, eu falei assim, poxa, que legal, me senti bem. Mesmo com o final não conclusivo, vamos chamar assim, me senti bem. Passado muitos anos desde a última vez que eu vi Kubo, fui ver agora realmente tem alguns detalhezinhos ali que não são primor, inclusive eu acho até que o segundo
por conta da proposta de efeito especial, parece mais mambembe que o primeiro, ou seja, eles gastaram mais no segundo, né? Não questão de atores, tá, pessoal, vão ficar meio parelhos ali, mas eles gastaram mais no segundo, mas ele parece inferior ao primeiro, tá? Por conta do tipo de tecnologia que eles quiseram utilizar ali, acho que tinha já tecnologia, lógico, pô, a gente já tinha Guerra nas Estrelas e tinha Jornada nas Estrelas, só para dizer alguma coisa, mas eu acho que não era bem essa pegada deles, não era mesmo o recurso que eles tinham, e aí a inventividade do primeiro supera a questão do segundo, tá? Apesar de que isso não tira também um brilho de algumas coisas do segundo ali. Ele só é realmente o mais fraco dos três. Só para vocês terem uma ideia. 78% do público lá no Google, que eu sempre pesquiso, gostaram mais do primeiro. Cai no segundo para 61% e depois nesse terceiro, que na verdade conta a origem, vai para 66%. Realmente o primeiro ele é diferenciado, eu acho que as sequências ela não conquista tanto, vamos chamar assim, mas... Vamos lá, pessoal, os três são interessantes para passar ali. Olha que curioso, o primeiro, que é o melhor, tem 1h26, o segundo 1h35 e o terceiro 1h37. Então, ou seja, os filmes mais longos são inferiores ao filme mais curtinho. Isso que eu falo, às vezes você quer inventar demais e você passa do ponto. Realmente a massa do bolo desanda mesmo, a massa do pão desanda mesmo. Então vamos voltar aqui. Então sempre vai ter a estrutura do cubo, ok? A motivação de quem colocou eles ali, a motivação de saída às vezes é bem diferente, mas sempre vai ter o cubo. Então no primeiro, que eu destaco aqui, são sempre 6, 7, 8, 10 atores no máximo em cada filme, tá? Por conta de uma coisinha que acontece ali. Mas enfim, os dois destaques que eu faço aqui de atuação é a Nicole Deboé, acho que é esse o nome dela, figurinha mais carimbada, a gente viu muito mais ela depois de 97. Ali é como se fosse uma estreia dela pro grande circuito assim. E depois a gente viu muito em séries, né? Como por exemplo uma série que eu gosto muito, que é O Vidente, aquela baseada lá na obra best-seller lá do Stephen King, o The Dead Zone. Então ela tá lá, ela faz o par romântico, faz muito bem, por sinal, ela é muito carismática, essa menina. E aí ela ficou meio figurinha carimbada de algumas obras televisivas, tá, pessoal? Não foi muito desponto que eu me lembro da parte da grande tela do cinemão, não. E junto a ela ali, o David Hewlett, também faz ali a sua participação ali digna no processo. Tem ali, gente, quem atua de uma forma um pouco também, e isso dá uma zoada no filme. Isso eu não senti tanto a primeira vez, mas agora realmente dá uma baixada de bola ali. Tem algumas interpretações ali meio bem forçadas e canastronas, e isso aí diminui um pouco. Quando eu assisti da primeira vez, eu realmente não reparei isso, pessoal, mas agora, olhando assim, com uma visão depois de tantos anos passados, realmente tivesse colocado ali, no nível da Deboé ali, tivesse colocado nesse nível assim, de interpretação, tinha resolvido a parada. Mas enfim, esse é o cubo aí de 97. Bom, a gente vai para o cubo então, o hipercubo de 2002, que como eu falei, tem uma proposta de tipo assim, vamos expandir o universo, vamos falar de dimensões. Vai, mas assim, eu acho que a conclusão, não é nem a conclusão que eu falo. Sabe aquela coisa de usar os tempos trapalhões? Tem a enquetezinha na boa ali, mas chegava no final a conclusão não era boa. Nesse caso, não é bem a conclusão que não é boa, mas realmente o meio do caminho ali, por conta, principalmente, interpretações aí melhores, mas por conta da questão da proposta, né, do projeto do Vanderlei Luxemburgo, ficou uma coisa ali que o efeito especial não acompanhou. E a história, ela realmente não dá uma guinada interessante ali. Ela quer falar muito e aí ela acaba se atrapalhando. Pelo que gente, é o Rubens Edivaldo Filho Júnior aqui, tá? Então, fiote de crítica aqui, não tem nada a ver, é fã mesmo. Então, assim, gente, no segundo, que você tem essa questão da dimensão ampliada, tal, que o cubo tem um outro formato, tem uma outra tecnologia e tudo mais tal, nós temos ali como destaque a Kerry Matchett. E ela leva o filme nas costas, literalmente. Ela é o diferencial desse filme. No primeiro a gente tem duas pessoas ali que não roubem a cena, eles levam a obra mais nas costas, e no caso desse segundo, a Kerry é que assume realmente o protagonismo de fato e de direito, ok? Bom, a questão do primeiro é mais claustrofóbica. Gente, eu tô falando de claustrofobia todo vídeo, né? Tá virando palavra-chave aqui. Esse nem tanto, tem uma outra pegada. E aí, quando a gente fala do tal do prequel, aí já meio que tenta fazer uma mistura disso também. Ou seja, nunca vai ter a claustrofobia do primeiro. Até por conta do como o cubo funciona e tudo mais. E aí, logo de cara, eu falo que o ator que rouba a cena e que é o principal ali. E aí também, pessoal, pelo nome desse pessoal, é Diego, né? Diego Quetenhoff. O problema não é o Diego, o sobrenome, Quetenhoff. O Diego Quetenhoff, me perdoem se eu estiver pronunciando errado. O Diego Quetenhoff faz o Kigley e ele é que assume, então, o protagonismo da história, que se propõe a falar, olha só, quem foram os criadores, por que eles, quais as motivações, porque eles criaram o cubo, o que eles querem chegar com o cubo e tal. E acaba sendo mais do mesmo, sem
as explicações elas não são tão interessantes, mas elas, talvez até contundentes, mas elas não são assim o porquê do filme. Eu digo até o seguinte, não chega a ser aquela coisa que a obra que se propõe a isso até estraga a principal, a original. Não chega a ser isso não. Mas eu acho que fica uma coisa assim, tá bom, tá, ok, você falou mais do mesmo, me dizendo que ia entregar uma coisa diferente, uma origem. Inclusive, pessoal, estou muito curioso, se vocês colocarem depois aí nos comentários aí se vocês gostaram da indicação ou não, se vão assistir ou não, se já conheciam a obra Cubo, tem uma coisa que está me intrigando muito. Eu vou no cinema para conferir. Eu nunca vi um marketing tão bom. Sorria, é um filme bom. Filme de terror bom aquele, né? O Sorria lá, que o cara fica na menina lá. É um filme, como diz meu amigo bonito, legal, nada mais que legal. E aí, eles fazendo um anúncio, o trailer deles, pro Sorria 2, que eu nem achei que ia ter um Sorria 2. É uma coisa assim, tipo assim, olha, vocês têm que ver o que a gente chegou, a conclusão que a gente chegou. Vocês vão entender o porquê das coisas. Sorria é um filme mais simples, mas vocês vão entender. Gente, me fez pensar nesse filme aí. Então, Cubo é mais isso. Será que realmente precisava dos outros dois? Aí Sorria tá dizendo, não, eu preciso existir. Eu vou falar para vocês que eu vou engrandecer a primeira obra, porque o segundo vai ser uma coisa brilhante. Olha, gente, a probabilidade de ser uma decepção, de ser uma frustração para mim, uma bomba, já está em 95%. Mas mesmo assim, eu vou ser teimoso, vou lá no cinema para conferir o tal do Sorria 2. Tô tão curioso que eu quero ver no cinema, porque Sorria, lógico, lógico que eu não assisti no cinema, né? Streaming e olhe lá, né? Não ia perder esse tempo no cinema não, mas o Sorria 2, sem brincadeira, tô achando que ou vai ser muito bem enganado, né? Como já fui várias vezes, ou seja, fomos, né, enganados várias vezes aí por propaganda enganosa, literalmente, tá muito perto de ser uma coisa igual, mas vamos lá conferir. Gente, Sorria só foi para dar uma ligação aqui. O que interessa aqui é o cubo, que nós temos o cubo, o hipercubo e depois o cubo zero, ok? Os dois primeiros na Prime Video, o outro perdido aí em algum lugar aí, até a gente encontrar ele em algum lugar, como o próprio Cubo faz, ok? Gente, vou ficando por aqui, agradecendo a sua paciência, a sua audiência, o prestígio aos vídeos do canal e sem estar enquadrado ali, né, com aquele valeu mais solto, mais livre, mais liberto. Valeu, pessoal, valeu.